prosseguimento aqui aos nossos vídeos, mais uma vez trazendo questões da Fundação Carlos Chagas. No vídeo anterior, nós começamos a resolução de questões de um concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas no ano de 2012, que foi Banco do Brasil, certo? Para enfermagem do trabalho, se não estou enganado. E nós já resolvemos aqui uma questão sobre navegadores de internet, né? Comentamos aqui alguns recursos no Mozilla Firefox, do Internet Explorer. Também uma questão sobre o Microsoft Excel, a questão de você copiar cálculos dentro de células do Excel, né? Usando ou não utilizando o cifrão. E agora a gente vai trazer aqui mais uma questão desse concurso, que é a questão de número 58, que é uma questão sobre o Microsoft Word, certo? A gente vê aqui muitos atalhos de teclado. Vamos ver o que a organizadora cobrou nessa questão sobre o Word 2010, em português. Para mostrar ou ocultar as marcas de formatação do texto, marcas de parágrafo, quebra de página e outros símbolos de formatação que ficam ocultos dentro do documento, você executa um comando de quebra de página, por exemplo. Você está editando um texto numa página e tecla Ctrl Enter para já passar o cursor direto para a página seguinte, criando já a próxima página em branco. Você não vê nenhum tipo de símbolo dentro daquela área do documento onde você teclou Ctrl Enter. Mas quando você ativar a ferramenta que se chama Mostrar Tudo, né, você vai visualizar ali uma linha de quebra de página naquela posição. Quando você tecla Enter para encerrar um parágrafo, você não vai ver nenhum símbolo naquele local. Mas quando você ativar essa ferramenta, você vai ver o símbolozinho ali da ferramenta, inclusive, Mostrar Tudo naquele local. Então, para mostrar ou ocultar as marcas de formatação de texto, na guia Página Inicial, Grupo Parágrafo, clica-se em uma ferramenta. Então, nós já adiantamos aqui o nome da ferramenta. A ferramenta se chama Mostrar Tudo, certo? Na letra A a gente tem ferramenta Formatação, está errado. Na letra B a gente tem ferramenta Formatar, está errado. Na letra C a gente tem Mostrar Tudo, está certo. Vamos ver se em algum outro item a gente tem Mostrar Tudo. Na letra D a gente tem Marcadores, está errado. Na letra E a gente tem Estilos, está errado. Então, o único item que tem a opção Mostrar Tudo é o item C, certo? E dentro do item também tem um atalho que está ligado à ferramenta. Então, com certeza, o único atalho correto vai ser o da letra C. Está aqui ele, Ctrl asterisco, certo? Ctrl asterisco, é isso mesmo. Ctrl asterisco é o atalho da ferramenta Mostrar Tudo. Onde é que está essa ferramenta no Word? Dentro de um grupo chamado Parágrafo, na primeira guia, que no Word 2010 é chamada Página Inicial, e no Word 2007, que é o que a gente vai ter que usar aqui, que é o que está instalado na nossa máquina, se chama Guia Início, mas dentro de um mesmo grupo chamado Parágrafo. Vamos alternar aqui para uma janela do Word. Bom, vamos aqui fazer o seguinte, olha. Vamos clicar aqui no final desse parágrafo e pressionarmos a tecla Enter, indicando, encerrando aqui o parágrafo. E depois de teclarmos Enter, vamos teclar Ctrl Enter. Lá onde eu teclei Enter não apareceu nada. Ctrl Enter, quebra de página. Passou direto para a página 2. Então, voltando aqui à página 1, não apareceu nenhum tipo de símbolo, nada, quando eu teclei Enter. Também não apareceu nada onde eu teclei Ctrl Enter. Nadinha, nadinha. Bom, vamos ampliar aqui um pouquinho a tela de novo. Opa. Ok. Estamos vendo aqui exatamente um grupo chamado Parágrafo, na primeira guia, que é a guia Início. E nesse grupo Parágrafo nós temos ferramentas, marcadores, numeração em vários níveis, recuo de parágrafo, alinhamentos, espaçamento entre linhas, certo? E aí vai a última ferramenta lá embaixo, é justamente, vamos colocar o ponteiro do mouse em cima da ferramenta, ela se chama Mostrar Tudo, certo? O nome dessa ferramenta, Mostrar Tudo. E quando a gente usa essa ferramenta, Mostrar Tudo, aqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, a resposta lá da questão, né? O que está lá no item C da questão é justamente Mostrar Tudo, Ctrl asterisco. Então, quando você, no Word 2007 ou 2010 aí na sua máquina, posicionar o ponteiro do mouse sobre o íconezinho Mostrar Tudo, no grupo Parágrafo, você vai ver Mostrar Tudo e entre parênteses Ctrl asterisco. Já é o que tem exatamente na letra C daquela questão. E quando a gente clicar nessa ferramenta, vamos lá. O que vai acontecer?
Dentro do documento, nós vamos ter aqui, ó, onde nós teclamos Ctrl Enter, logo abaixo do parágrafo, ó, quebra de página. Uma linha pontilhadinha com o termo quebra de página. Então a gente passou a visualizar isso porque a ferramenta Mostrar Tudo ficou ativada. Lá onde nós teclamos Enter, no finalzinho do parágrafo, ó, este foi o símbolo que apareceu, o da própria ferramenta, que aparece em cada local do texto onde você pressiona a tecla Enter. Também dá para visualizar aí no seu computador, aqui no na nossa tela aqui, acho que vocês não vão visualizar no vídeo, vocês vão perceber aí um pontinho, né, um quadrinho em cada espaço entre as palavras. Então são símbolos, caracteres que são mostrados na tela, mas que não saem na impressão, certo? E é justamente para que você possa visualizar as marcas de quebras de parágrafo, de página, quebra de coluna também é indicado quando é feito, certo? Quebra automática de texto, que é uma quebra de linha que se usa com o atalho Shift Enter. Então esses símbolozinhos começam a aparecer, são mostrados na tela do documento, exatamente quando você ativa uma ferramenta que está na guia de início, inicial, dentro de um grupo chamado parágrafo. Ela se chama Mostrar Tudo, certo? E tem como atalho de teclado Ctrl asterisco. A gente sempre gosta aqui nos vídeos, fazer comparações de Internet Explorer, Mozilla Firefox, Excel e Calc, como no vídeo anterior, tudo que a gente resolveu para a questão de Excel, no finalzinho a gente falou. Tudo aqui, se fosse numa janela do Calc, seria resolvido do mesmo jeito. Então, esse tipo de questão no BR Office Writer, que é o aplicativo de texto do BR Office. A mesma ferramenta, ela se encontra em uma barra de ferramentas chamada barra de ferramentas padrão, logo abaixo da barra de menu na janela do Writer. Inclusive, no concurso do TRE do Ceará, do ano passado, 2012, a Fundação Carlos Chagas, a gente resolveu essas questões aqui em um vídeo aí passado, a Fundação Carlos Chagas perguntou, a ferramenta que exibe na tela caracteres que não são impressos, se encontra em uma barra denominada, então, barra de ferramentas padrão foi a resposta. E duas coisas. Primeiro, aqui no Word a ferramenta se chama Mostrar Tudo. Já no Writer ela se chama Caracteres Não Imprimíveis. Ok? Segundo, o atalho de teclado aqui, nós vimos aqui na tela do Word, lá no item C da questão, Ctrl asterisco. Lá no BR Office Writer vai se ter o atalho Ctrl F10. Certo? Então, Ctrl F10 no Writer e Ctrl asterisco aqui no Word. Então, vamos retornar aqui a questão. A letra C é a opção correta. Então, vamos ver o que tem de errado aqui nos outros itens, né? Além do nome do botão, que a gente já comentou, não é formatação, não é formatar, não é marcadores, não é estilo, como tem nos outros itens. E os atalhos de teclado. Primeiro, ó, Ctrl Shift F. O que faz esse atalho no Word? Ele permite que você use uma caixa de diálogo, onde você vai alterar o tipo de fonte, negrito, itálico, sublinhado, tamanho da fonte e etc. Se nós alternarmos aqui para a janela do Word, alternando aqui para a janela do Word, olha, nós temos aqui na primeira guia início um grupo chamado fonte. E nesse grupo chamado fonte, você tem a caixa com o tipo da fonte, tamanho da fonte. Então vamos lá, olha. Se eu apontar para a caixa com o tipo da fonte, esse atalho que está lá, Ctrl Shift F, ele aparece, ó, fonte, Ctrl Shift F. Tamanho da fonte que caiu no concurso do IBAMA de 2012, realizado pelo CESP, Ctrl Shift P. Aqui, ó, tamanho da fonte. Ctrl Shift P. Então, quando você tecla Ctrl Shift F, que aqui é indicado para alterar o tipo da fonte, Ctrl Shift P, que é para o tamanho da fonte, certo? Nós vamos ter acesso a uma caixa de diálogo chamada fonte, está aqui ela. E como eu disse, nessa caixa de diálogo você pode trocar o tipo da fonte, os estilos de negrito, itálico e sublinhado, o tamanho e a cor da fonte e alguns efeitos. Tanto faz o teclar Ctrl Shift F, Ctrl Shift P, vai bater nessa telinha aqui, você vai poder alterar os estilos, tamanho, tipo e efeitos da fonte. Ok?
Então, na letra A, Ctrl Shift F é um atalho que o Word indica para alterar o tipo de fonte, mas que abre uma caixa de diálogo que você pode também alterar outras formatações, outros formatos para o texto selecionado. Vamos para a letra B. A letra B tem um atalho que é o Ctrl F. O que faz o Ctrl F no Word? Ctrl F no Word serve para redefinir a formatação padrão que o Word dá para um parágrafo. Vamos voltar lá para a janela do Word e vamos fazer aqui o seguinte. Nós vamos pegar esse parágrafo que está aqui, vamos selecioná-lo, certo? E vamos modificar aqui o alinhamento. Vamos colocar lá para o lado direito o parágrafo, alinhar à direita. O espaçamento entre as linhas nós vamos colocar duplo, aumentar o espaço de uma linha para outra. E vamos colocar um marcador no início do parágrafo. Símbolozinho de marcador. Então eu modifiquei o espaçamento entre as linhas, o alinhamento, coloquei à direita e coloquei um marcador. Se eu teclar Ctrl F, vejam que foi retirado o marcador, o espaçamento entre as linhas e o alinhamento à esquerda. Quando você abre o Word, por exemplo, e começa a digitar, sem modificar nenhum formato, abriu o Word e começou a digitar um parágrafo. Esse parágrafo ele vai estar alinhado à esquerda, que é o padrão do Word. Ele não começa já com um marcador no início, certo? E o espaçamento entre linhas, ele é um espaçamento de 1,15, que é esse aqui, ó. Esse é o padrão do Word 2007. Até a versão 2003 era o espaçamento mais simples, que era 1,0. Se eu modifiquei para espaçamento 2, duplo, coloquei um marcador e alterei o alinhamento de esquerda para direita, Ctrl F ele redefine o formato padrão para um parágrafo, certo? Então é o que faz esse atalho que está na letra B, não tem nada a ver com a ferramenta mostrar tudo. Letra C, tudo certinho, nome da ferramenta mostrar tudo, Ctrl asterisco é o atalho. Letra D, o atalho Shift F, isso não faz nada no Word. Shift F é simplesmente para você inserir a letra F dentro do documento, onde tiver o cursor, ou maiúsculo ou minúsculo. Depende da posição aqui, ativação da tecla Caps Lock. E o último atalho a gente já viu aqui no Windows em várias questões. Alt Tab, um atalho muito conhecido, já em concursos também, que serve para você alternar entre janelas. Eu estou usando direto aqui, ó, Alt Tab, janela do Word, Alt Tab, voltei para o slide nosso do PowerPoint. Então, Alt Tab é um atalho do sistema operacional Windows que você utiliza para alternar entre janelas que você esteja utilizando, janelas abertas no sistema operacional, ok? Então, uma questãozinha boa sobre uma ferramentazinha do Word, que também já caiu muitas vezes em concurso, tá? Letra C, a opção correta da questão. Próxima questão é, mais uma vez aqui, me parece, sobre a internet. Vamos lá, 59. Uma das formas de pesquisa do Google permite que sejam ignoradas palavras dentro de uma busca. Este recurso é muito útil quando, por exemplo, se deseja procurar por certos modelos de produtos e não incluir na pesquisa uma marca específica. Para efetuar a pesquisa utilizando este recurso, basta colocar imediatamente antes da palavra que se deseja excluir da pesquisa. Bom, vamos citar aqui um exemplo. Por exemplo, carros. Eu quero pesquisar por carros, mas não me agrada uma determinada marca, né, de carro. E aí eu digito, no campo de pesquisa do Google, carro, aí dou um espaço, aí coloco o hífen, que é o sinalzinho de menos, né, por exemplo, tracinho. Aí coloco lá uma marca de um determinado carro. Quando eu teclar Enter, todos os sites que tem a palavra carro, e aí em seguida marca de um determinado carro, vai aparecer no resultado da pesquisa o endereço desses sites. Mas aquele site que tiver dentro dele a marca que eu coloquei lá, junto com o hífen, este não vai ser exibido, o endereço desse site, no resultado da pesquisa. Certo? Então vamos citar aqui um exemplo. Eu coloco lá carro, a espaço, menos, né, tracinho, Celta. Então, todos os sites que tem uma palavra carro e tenham aí o nome de outros carros, por exemplo, não vai aparecer se dentro do site tiver o nome do carro Celta. Então vamos ver aqui quais são as opções que a organizadora nos dá. O termo ignore, nada a ver, não tem nada disso em pesquisa. Um asterisco, não. Um asterisco poderia até ser utilizado, né, em pesquisa do Google, por exemplo.
Se eu coloco carro, espaço, asterisco, espaço, vermelho. Então, esse asterisco que está entre carro e vermelho especifica que eu quero obter sites que tem uma palavra carro e que tem uma palavra vermelho, certo? Numa determinada parte do site. E entre essas duas palavras tem alguma outra palavra ou termo que está sendo utilizado no site. Então, eu posso utilizar o asterisco, como a gente costumava dizer no antigo MS-DOS, como um coringa, para que substituía nomes de arquivos, extensão ou parte do nome do arquivo, esse tipo de coisa. E numa pesquisa que é feita na internet, né, em sites de pesquisa na internet, também pode substituir palavras ou termos completos. Então, você coloca uma palavra, espaço asterisco, espaço uma outra palavra, um exemplo que ele está citando aqui, e você vai ter lá sites que dentro de uma determinada parte da página, você tem essa palavra, tem a outra, e no meio, onde a gente colocou o asterisco, você tem alguma palavra ou termo entre essas duas outras palavras. É o que faz o asterisco. Não serve para excluir alguma parte de texto da pesquisa. O termo not, também não. O termo exclude, não. E a letra E aqui, a gente já estava paquerando aqui com ela, já olhando, um hífen, um tracinho. Teve um concurso do Banco do Brasil, se eu não me engano, 2011 ou 2010, por aí, onde a Fundação Carlos Chagas colocou assim: quando você deseja realizar uma pesquisa no Google, por todos os sites que tenham a palavra, se eu não me engano, carro, não tenha a palavra usado, e tenha uma determinada expressão com as palavras da expressão nesta exata ordem, deve-se utilizar o seguinte conteúdo no campo de pesquisa. Então lá você coloca a palavra carro, depois dá um espaço, coloca um hífen, usado, exclui da pesquisa a palavra usado. E a expressão que eu não me lembro lá qual era, você deveria colocar como? Entre aspas. Certo? Então, duas coisas que a gente diz aqui. O hífen exclui da pesquisa o termo que você colocar após ele, após o hífen. E as aspas servem para que você possa obter resultados onde dentro do site tenha exatamente aquela expressão com as palavras na mesma ordem que foi colocada entre aspas. Tá? Então, se eu quero pesquisar, por exemplo, por memória ROM de computador, se eu colocar sem aspas, memória ROM, então todos os sites que têm a palavra memória ou a palavra ROM vão vir como resultado. E se eu tiver um site, por exemplo, que fala só sobre CD-ROM, tem a palavra ROM, pode o endereço desse site ser apresentado no resultado da pesquisa. Tá? Então, para que se exclua essa possibilidade de eu ter sites que não estão realmente explorando o conteúdo memória ROM, eu coloco o termo entre aspas, certo? Que é para dar uma refinada nessa pesquisa. Então, o item E aqui vai ser o item correto dessa questão. E para fecharmos aqui o vídeo e todas as questões desse concurso do Banco do Brasil de 2012, a última questão é novamente sobre o Word, certo? 2010. Diz que é possível criar tabelas de diversas maneiras. Realmente, no Word 2007, 2010, várias maneiras de criar uma tabela, a gente vai mostrar aqui. Existe uma opção que permite criar uma tabela com linhas de tamanhos diferentes, na qual o usuário pode utilizar o mouse para essa operação. Esse recurso, presente na guia Inserir, opção tabela, é chamado de. Bom, vamos alternar aqui para uma janela do Word. Deletar esse parágrafo aqui. Vamos aqui na guia Inserir, está aqui a opção tabela. Quando você clica na opção tabela, vocês devem acompanhar aí, certo? Fica melhor, porque aqui está um pouco pequeno. No seu Word 2007 ou 2010, guia Inserir, botão tabela, grupo tabela. Clicou, você tem inserir tabela, desenhar tabela, tabelas rápidas, certo? E ainda tem aqui vários quadrinhos que como se fossem células. Então, é uma forma de você criar uma tabela. Eu vou colocar aqui na terceira linha e terceira coluna desses quadrinhos. E clicar. 3 linhas de mesma altura, 3 colunas de mesma largura, 3 linhas e 3 colunas. Ok, essa é uma opção. Inserir tabela. Uma outra opção é você clicar no comando inserir tabela.
vai abrir uma caixa de diálogo, você vai definir a quantidade de linhas, de colunas e a largura das colunas, clicar no OK. É uma outra possibilidade. De novo, inserir, botão tabela. Tem uma opção chamada desenhar tabela, onde, no caso, com o mouse, nós vamos, como diz aqui, desenhar as bordas de uma tabela à mão livre, digamos assim. Quase, melhor dizendo, à mão livre. Porque eu cliquei na guia inserir, grupo tabelas, botão tabela, cliquei em desenhar tabela. Vocês vão perceber aí que o ponteiro do mouse vai ficar no formato de um lápis. Eu vou clicar numa área em branco aqui, dessa página, e vou arrastar. E no que eu for arrastando com o botão esquerdo do mouse pressionado, ele vai abrindo aqui uma espécie de moldura, que já vai ser o tamanho, borda externa, digamos assim, da tabela. Depois eu vou começar a desenhar, olha, linhas para a tabela. Daqui para cá, daqui para cá. E depois eu vou começar a desenhar as colunas. Daqui para cá, para cá. Se eu quiser colocar aqui, ó, só nessas duas primeiras linhas, a divisão de colunas, coloco só aqui. Eu vou desenhar praticamente aqui à mão livre. Então, essa é a opção que melhor se encaixa para aquela questão. Diz que tem diferentes maneiras de você inserir uma tabela. E uma delas, onde você pode, com o mouse, certo? Definir a tabela de tamanhos, aqui colunas, tamanhos diferentes. E é isso exatamente aí que a gente define. Linhas com tamanhos diferentes, colunas com tamanhos diferentes. É dizer, vai ficar à vontade para desenhar a tabela. E uma outra opção seria essa daqui. Inserir tabela, apontar para tabelas rápidas e ver uma lista de tabelas já existentes, olha, prontinhas para uso. Alguns modelos para que você possa inserir diretamente no seu documento. Tá? Então, clicando aqui em inserir tabelas, você tem aqui os quadrinhos correspondentes às células, que já você pode criar diretamente uma tabela com uma quantidade de linhas e colunas que você especificar. Tem o comando inserir tabela, que abre uma caixa de diálogo na tela e você especifica a quantidade de colunas, de linhas. O comando que a gente vai apontar lá como opção correta, desenhar a tabela, que você especifica à vontade a largura de colunas, a altura de linhas. E tabelas rápidas para colocar essas tabelinhas já prontas que o Word oferece, 2007 ou 2010. Então vamos ver as opções para finalizar aqui. Formatação por cursor nem existe, criação manual nem existe, inserir formatos não existe, desenhar tabela é a opção correta, formato livre. A questão acaba se tornando fácil pelos itens. Você clica lá na guia inserir, botão tabela. Dessas 5 opções, a única que existe é desenhar a tabela. Então, por eliminação, realmente, tu chegaria aqui bem facilmente a essa opção. Era só conhecer as opções do botão tabelas da guia inserir. A única opção realmente disponível lá e também a que melhor se encaixa para a questão é realmente a letra D de dado, desenhar tabela. Então, gente, a gente consegue aqui finalizar em alguns vídeos, 2 ou 3 vídeos, todas essas questões desse concurso do Banco do Brasil do ano passado, 2012, realizado pela Fundação Carlos Chagas, que foi o concurso em maio de 2012 para a enfermagem do trabalho, ok? Então, logo a gente está de volta para gravar mais vídeos e trazer mais questões de concurso